Olá pessoal, mais uma aulinha sendo gravada. Vou estar resolvendo aqui mais uma equação com distributiva, né? Distributiva que a gente diz quando a gente vê assim, né, um número com parênteses logo na frente. Então aqui a gente precisa primeiro resolver a propriedade distributiva para depois seguir com a resolução, né? Bom, nessa equação a gente tem que multiplicar o 5 pelo x e o 5 pelo menos 2, tá? A gente só não pode esquecer da regrinha de sinais, tá? Vamos colocar aqui um lembrete. Quando a gente multiplica positivo vezes o outro número positivo, então a gente encontra um sinal positivo. Quando a gente multiplica um negativo por um negativo, a gente encontra também positivo. Quando a gente multiplica um positivo por um negativo, então nesse caso a gente vai encontrar um negativo. E quando a gente multiplica o negativo por um positivo, a gente vai encontrar também negativo. Tá? Então quando os sinais são iguais, tá? Iguais, tá? Então aqui a gente tem sinais iguais. Então o resultado vai ser sempre positivo. Tá? E nesse caso aqui a gente tem sinais diferentes. Opa. Vou puxar aqui para o lado. Sinais diferentes, tá bom? Então, continuando aqui. A gente tem aqui o 5, ele é positivo, tá? Quando não tem sinal aqui na frente é porque é positivo. E o x também é positivo. Então 5 vezes x, então a gente encontra 5x. E o 5 vezes o menos 2, então a gente tem um positivo e um negativo. O resultado aqui é negativo. Então a gente vai ter menos 10. Tá? Então a gente tem aqui mais 6. E vai ser igual. Mais uma propriedade distributiva aqui. O 2 vamos multiplicar com 3x. Então 2 vezes 3x a gente vai ter 6x. E o 2 vezes o menos 1. Então a gente vai ter menos 2. Tá? E a gente vai repetir aqui só o menos 4. O que a gente tem que fazer mais aqui? Bom, a gente pode reduzir, né? Esses números aqui que não tem a nossa incógnita. Então 5x a gente repete. Menos 10 com mais 6. Então a gente já vai ter menos 4. Igual a 6x. Menos 2 com menos 4. Então a gente tem menos 6. Então aqui a gente vai ter o menos 4. Ele pode ir para o primeiro membro somando. E o 6x e pode ir para o primeiro membro também subtraindo, tá? Sempre trocando o sinal, tá? Se ele está negativo, ele vai para o segundo membro com o sinal oposto. Então a gente tem aqui 5x menos o 6x vai ser igual a menos 6 com mais 4. Então aqui a gente vai ter 5 menos 6, a gente vai ter menos x. Menos 6 com mais 4, a gente vai ter menos 2. Então a gente pode multiplicar aqui tudo por menos 1. A gente vai trocar o sinal de toda a igualdade, tá? Então o x aqui, então ele vai ser igual a 2. Como é que a gente sabe se esse resultado ele é verdadeiro, né? A gente pode fazer a verificação. Vamos colocar aqui, fazendo a verificação. Fazer a verificação, tá? Então a verificação consiste em nada mais nada menos que
Se eu considero que o 2 é uma raiz da equação que eu acabei de resolver, então eu vou escrever a equação toda aqui. 5x menos 2 mais 6 igual a 2, que multiplica 3x menos 1 menos 4. Bom, no lugar do x, quem que eu vou colocar aqui, né? No lugar do x eu vou colocar o 2, tá? Por quê? Se eu resolver toda essa expressão do primeiro membro, eu vou resolver toda a expressão do segundo membro. Se a gente encontrar o mesmo número nos dois membros, então eu vou estar encontrando uma proposição verdadeira. Então, vou substituir aqui a nossa incógnita por 2. O que a gente tem aqui? 5 que multiplica 2 menos 2 mais 6 igual a 2 que multiplica a 3 vezes o 2 menos 1 menos 4. Então aqui, 2 menos 2 é 0. Tá? Então a gente vai ter 5 vezes o 0 mais 6. Do outro lado, segundo membro. A gente tem aqui, primeiro a gente faz a multiplicação, tá? Então a gente tem assim, multiplicação e subtração. Primeiro a gente tem que fazer a multiplicação. Então 3 vezes 2 são 6. 6 menos 1, todo parênteses então vai ser 5, né? Então a gente vai ter 2 vezes o 5 menos o 4. Então agora aqui a gente tem 5 vezes o 0 é 0, tá? Vai zerar, só vai sobrar o 6 no primeiro membro. E aqui a gente tem 10. 10 menos 4 são 6. É uma proposição verdadeira. Ou seja, o nosso 2, que a gente acabou de achar aqui, ele é, sim, a raiz da equação. Então a solução é 2. Esse videozinho fica por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu gostei. Seu joinha vai ajudar muito esse canal. E não esquece de se inscrever. Grande abraço. Deus abençoe vocês.